E eu vou mostrar para você que agora falar de peste negra é falar justamente de um contexto de transformações que vai levar o mundo ao capitalismo que a gente vive hoje. Essa transição do mundo medieval para o mundo capitalista tem a ver com um movimento que vocês já devem ter ouvido falar, né, que é as cruzadas religiosas. As cruzadas foram movimentos organizados pela Igreja Católica e tinha como objetivo resgatar lugares considerados sagrados, santos para a Igreja, como Jerusalém. E olha, se você olhar para o mapa, olha como faz sentido. Jerusalém estava sendo dominada por muçulmanos, estava sendo dominada pelo Islã. E Jerusalém, gente, é o umbigo do mundo para a Igreja Católica. E por quê? Porque lá nasceu Jesus Cristo, lá nós temos várias relíquias, né, que relembram aí o Templo de Salomão, né, lembra a Arca da Aliança, toda essa história da Igreja, tanto, né, o Antigo Testamento como o Novo Testamento tem a ver com essa cidade tão importante. E essa cidade era domínio muçulmano. Por isso a Igreja Católica fez esse movimento chamado as Cruzadas, com a intenção de tomar Jerusalém dos muçulmanos. A intenção aqui não é de falar de todas as cruzadas, mas de uma especial que tem a ver com a peste negra, que é a Quarta Cruzada. A Quarta Cruzada aconteceu de 1202 a 1204. Em duas cidades italianas organizaram, cidades de comerciantes. Nessa época estamos já falando do comércio em larga escala. E aí, duas cidades, Gênova e Veneza, mudaram o intuito das cruzadas, que era recuperar Jerusalém. O comerciante não está preocupado com religião, não está preocupado com relíquias. Os comerciantes eles fizeram o seguinte, saíram aqui da Itália, rumo ao Mediterrâneo e ponto aqui. Para eles conseguirem fazer essa travessia de barco, de navio, muitos navios, eles primeiro fizeram um acordo com os muçulmanos, pagaram altas somas de dinheiro para poder navegar no famoso mar Mediterrâneo. E aí, essas cidades, então, elas colaboraram nisso, né, na abertura do Mediterrâneo para o comércio. Essas cidades italianas, elas continuaram, e em vez de ir para Jerusalém, o que eles fizeram? Saquearam duas cidades no Oriente. Então, veja, os italianos, comerciantes, usaram a Quarta Cruzada para saquear outras cidades orientais. Saquearam Zara e Constantinopla, a famosa Constantinopla, que eu falei para vocês no início, sede do Império Bizantino. Esses comerciantes italianos saquearam, sobretudo, pedras preciosas, ouro, seda. Estamos falando também da Rota da Seda. Esse mundo, gente, do comércio é um mundo de estradas, é um mundo de aberturas comerciais pelos mares, e também das rotas que vocês já devem ter ouvido falar, que foi organizada pelos templários ligados à Igreja Católica. Né? Aberturas de vias, né? Estradas, tudo isso, pontos de atendimento de pessoas, de peregrinos que queriam chegar até Jerusalém, tudo isso está acontecendo. A Europa está em grande ebulição. E aí voltamos. Lá na Itália, os comerciantes saquearam essas cidades. Trouxeram grande quantidade de ouro, pedra preciosa, mas o principal, especiarias, que a gente tanto ouve os professores falarem. Por que especiarias é importante? Gente, o tempero ajuda a conservar alimentos. E esses temperos eram muito valiosos. Então, esses comerciantes italianos trouxeram grande quantidade de riqueza, em especial temperos. Agora, vamos pensar. Dentro dos porões dos navios, esses temperos, alimentos, isso também ajuda a proliferação de quê? De ratos. Estamos falando de comida, que atrai animais, em especial ratos. Esses navios que estão saqueando mercadorias, que estão trazendo alimentos e outros produtos para a Europa novamente, eles vão vir carregados também desse rato. E, gente, nesse rato estava também uma hospedeira. Lógico, o rato era o hospedeiro de uma pulga que carregava uma bactéria, a famosa Yersinia pestis. É dessa pulga que nasceu todo o problema que a Europa viveu, que foi a peste negra. Esses navios, não só depois das Quartas Cruzadas, tudo o que acontecia de comércio, esses navios que aportavam aqui no continente europeu, traziam ratos com as suas pulgas. Quando a pulga picava a pessoa, essa pessoa desenvolvia o inchamento dos bubões. É o primeiro estágio da peste negra, gente. É uma inflamação das glândulas linfáticas do corpo humano. Todas as glândulas começam a inchar.
Gente, 7 dias, o corpo já estava tudo cheio de feridas abertas, expostas, a inflamação das glândulas linfáticas. Gente, em pouco tempo também, essas glândulas, elas enchiam, eu estou falando do tamanho de uma laranja, de uma bolinha de tênis. E essas glândulas inchadas, elas ficavam necrosadas, pretas. E por isso que a gente teve esse nome de peste negra, porque a pessoa, né, ela desenvolvia esses bubões, inchava os seus as glândulas linfáticas até ficar nesse estágio necrosado, preto, e aí por isso que nós temos a peste negra. Esse é o primeiro estágio da peste. Tem o segundo, que a gente chama de pneumônica. A pessoa, quando contrai, quando é picada pela pulga e desenvolve o inchamento das suas glândulas linfáticas, ela já está desenvolvendo o segundo estágio da doença, que é a peste pneumônica. Então, o inchamento dos bubões é a peste bubônica, com a picada na pulga, né? E depois nós temos a peste pneumônica. Agora o contágio é de pessoa para pessoa. Uma pessoa infectada pode contagiar a outra. Então imagina, agora o ar está todo contagiado. A peste pneumônica fazia com que alguns infectados num espirro, numa tosse, infectasse também muitas pessoas. E isso levou a 1/3 de mortes à população europeia. Lógico que a gente pode fazer vários pontos de comparação. Inclusive, no meu canal História em Perspectiva, eu leio um texto de Giovanni Boccaccio, né, que viveu no século XIV, ele tem um livro chamado O Decameron, e ele fala como que era o contágio, gente. A gente vê muita similaridade com o que a gente vem vendo. Mas dá para a gente fazer esses pontos de comparação. Como o Cláudio falou, Giovanni Boccaccio, né, o autor de Decameron, né, um dos grandes literatos da Itália do século XIV, ele teve a peste negra, então assim, ele relatava que acontecia na região dele. Então é só a gente lembrar, por exemplo, como que a Itália no início da pandemia também sofreu bastante. Então dá para a gente fazer alguns pontos. Então eu vou pedir aí um minutinho para fazer essa leitura e depois eu volto a fazer as comparações, se vocês me permitirem. Mas ele fala o seguinte, olha: no ano do Nosso Senhor de 1348, ocorreu em Florença, a mais bela cidade de toda a Itália, uma peste terrível, que, seja devido à influência dos planetas, ou seja como castigo de Deus aos nossos pecados, surgiram alguns anos antes do Levante, Oriente Médio, e depois de passar de um lugar para o outro, provocando grandes danos em toda parte, atingiu o Ocidente. Primeiro ponto importante. Até hoje, no nosso imaginário, não sei se vocês acompanham, muita gente fala nas redes sociais que o que vem acontecendo hoje com o mundo é castigo de Deus. Então, esse imaginário ainda, a cultura religiosa cristã, né, se você lê o Boccaccio, você faz esse paralelo, sim, de Florença, lá do século XIV, com a nossa mentalidade religiosa também cristã, principalmente nos tempos atuais. Né? Parece que é castigo de Deus. Então, as pessoas enxergavam assim, e tem muitas hoje que enxergam dessa forma. Então, um ponto de parâmetro aí para a gente analisar. Vou continuar o texto, olha. Aqui, a despeito de danos em toda parte... vamos lá. Aqui, a despeito de todos os meios que a arte e a previsão humana poderiam sugerir, como manter a cidade limpa, exclusão de todas as pessoas suspeitas de moléstias e publicação de copiosas instruções para a preservação da saúde, e não obstante as múltiplas e humildes súplicas oferecidas a Deus, em procissões e de outras formas, começou a se evidenciar na primavera do mencionado ano de maneira triste e surpreendente. Estão falando aí das medidas que na época foram tomadas, né? Então, por mais que se orientava as pessoas, né, para se preservar a sua saúde, tomar conta, isolar as pessoas que estavam infectadas, então tudo isso a gente também pode tomar como ponto de comparação, né? As medidas que foram tomadas naquela época e as medidas que a OMS e outros órgãos mostram para a gente tomar. Mas vamos lá. Para a cura da doença, nem o conhecimento médico, nem o poder das drogas tinham qualquer efeito. Olha isso. Se fala tanto de cloroquina. Olha o Giovanni Boccaccio, outra coisa, né? Por mais que os médicos falavam, por mais que as pessoas entendidas no assunto falavam naquela época, não se encontrava remédio para o que estava acontecendo. Então veja, olha aí, muita coisa similar. Só falta um trechinho. Qualquer que fosse a razão, poucos escaparam, e quase todos morriam no terceiro dia após o aparecimento dos sintomas. Né? Mostra a letalidade, o grau de letalidade, assim como a Covid em alguns casos. 3 dias a pessoa era infectada no seu estágio pneumônico, 3 dias era o óbito.
ou seja, a letalidade era muito alta. Qualquer que fosse, vamos lá, o que deu a essa peste maior virulência foi o fato de passar do doente para o são, aumentando diariamente como fogo em contato com grande massa de combustível. Está falando do efeito devastador da peste negra, como reagente a combustível, ou seja, fogo em contato com combustível. Né, para você ver o tamanho de toda essa proliferação da doença que aconteceu nessa época, e acontece também, principalmente no Brasil, a cada dia a gente vê o aumento, né, de pessoas morrendo por conta da Covid. Bom, segundo me parece, a qualidade da peste de passar não apenas de homem para homem, mas o que era ainda mais estranho, qualquer coisa pertencente ao doente, se tocada por outra criatura, transmitia com certeza a doença e matava num curto espaço de tempo. Pude observar um exemplo disso. Os trapos de um pobre que acabava de morrer foram lançados à rua. 2 cães surgiram e, depois de brigarem por eles, os sacudiram na boca, em menos de 1 hora caíram mortos. Olha o efeito. Cachorros que estavam ali brigando como se fosse um trapo de roupa de alguém infectado morreram depois de 1 hora. Então, assim, as coisas que a gente também não consegue explicar ainda, nem a medicina, nem a ciência, em relação aos efeitos da Covid no organismo de cada ser humano. Né, fala que tem que tratar coagulação, depois tem que tratar respiração, tem que tratar várias coisas ao mesmo tempo. Então, gente, muita coisa da pandemia lá do século XIV, da peste negra, no texto de Boccaccio, Decameron, faz a gente ter aí muitos pontos de reflexão sobre os tempos atuais. Espero ter contribuído aí de alguma forma.